Estamos aqui no terceiro bloco. E, por exemplo, a inspiração é uma forma de mediunidade também. Muitas vezes o nosso guia espiritual está tentando nos dizer alguma coisa, o nosso caboclo, o preto velho, está tentando dar uma mensagem. Eu digo que às vezes o caboclo está gritando, vai por aqui, vai, faça isso, vá por aqui. E você está lá, eu acho que eu estou tendo uma inspiração de ir por aqui, de fazer isso. Então, isso é uma inspiração. Inspiração é algo mediúnico. Muitas vezes nós sentimos essa presença de forma intuitiva. Essa intuição, essa inspiração, ela é mediúnica. A gente diferencia um pouquinho da irradiação. Quando um médium está, por exemplo, dando uma palestra ou conversando com alguém, ele fica irradiado. Ele não está incorporado, mas ele está irradiado. Ou seja, irradiado é não apenas você ter uma inspiração, não apenas você ter uma intuição, mas você ficar tomado de uma energia, de uma vibração. Você fica irradiado, envolvido por aquela energia, e com essa energia você também sente a mensagem, os pensamentos, a comunicação de um mentor espiritual. A gente diz que a pessoa está irradiada. Se usa muito isso na grande fraternidade branca. Para trabalhar com a grande fraternidade branca, existem muitos segmentos aqui no Brasil e no exterior. Ou seja, é um trabalho que acontece com os mestres ascensionados. E não é costume se incorporar os mestres ascensionados, porque a ideia é que eles estão num plano superior e que eles não saem desse plano superior para fazer uma comunicação. Então, lá da onde eles estão, é o Moria, Saint-Germain, Kutume, Hilarion, lá onde estão os mestres ascensionados, eles entram em contato com o seu médium, que é chamado de canal, e passam uma mensagem. Essa mensagem, ela é chamada de canalização, que é também uma maneira de irradiação. Ali a pessoa está recebendo as informações, ele é um canal. Então isso também é uma forma de mediunidade. Outra forma de mediunidade, ou outro dom mediúnico, é o dom do desdobramento astral. Ou seja, todos nós, à noite, quando dormimos, fazemos um desdobramento astral. O que isso quer dizer? Que o espírito sai do corpo e que consiste dessa saída o desdobramento ou a viagem astral. Então, quando esse corpo relaxa, ele dorme, o nosso espírito sai e ele pode realizar coisas no astral. Existe um vasto campo de estudo sobre desdobramento astral. Eu recomendo o site www.ippb.org.br, que é o site do nosso amigo Wagner Borges, e nesse site dá para fazer o download gratuito do livro Viagem Astral, de autoria do Wagner. Então, quando a gente dorme à noite, é comum assistir palestra, você à noite encontrar pessoas conhecidas, encontrar parentes desencarnados, e quando a gente acorda, a sensação é que a gente sonhou com alguma coisa. E dá para explorar esse desdobramento astral. Uma das maneiras de explorar o desdobramento astral é manter uma caderneta do lado da cama e todo dia você fazer as suas anotações sobre o que é que você viu, quais foram as suas impressões. E costuma se perguntar qual a diferença de um desdobramento astral para um sonho. É que o desdobramento astral, quando a gente acorda de um desdobramento, a ideia de realidade é muito maior. A noção, ou seja, aquela impressão de que tudo foi muito real é muito maior. E as informações que dizem respeito a outras pessoas que vêm em sonho, geralmente acontecem em desdobramento astral. Por exemplo, se você dormiu e sonhou que encontrou um parente desencarnado e esse parente veio lhe dizer algo que você não sabia, mas que é um fato,
por exemplo, um vô, um vó, um tio que desencarnou, e em sonho ele lhe diz algo que você não sabia, e você confirma com o seu pai ou com a sua mãe que aquilo realmente aconteceu, então isso costuma ser algo que realmente aconteceu no mundo espiritual. Da mesma forma, é muito comum o médium em desenvolvimento, quando dorme, ser levado pelos seus guias para aprender alguma coisa no mundo astral, para aprender coisas em desdobramento astral. Então nós estudamos no astral. O nosso terreiro, o nosso centro, o nosso templo, ele tem um lado material e tem um lado espiritual. E muitos de nós continuamos a trabalhar no lado astral no momento que a gente dorme. Então não tem descanso. A gente trabalha como médium na matéria e depois trabalha também no momento que está dormindo, continua trabalhando. E às vezes a gente visita lugares com caboclo, com preto velho, com baiano, com boiadeiro. Muitas vezes a gente acorda com a sensação que está caindo. Às vezes a gente tem essa ideia que está caindo, 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 caindo e pá, acorda. Então essa sensação de que está caindo, caindo, caindo e acorda, geralmente é a sensação que dá quando estávamos desdobrados, fora do corpo em algum lugar, e por alguma razão a gente teve que voltar muito rápido para o corpo para acordar. Da mesma maneira, também existem momentos em que a gente acorda e não consegue se mexer. Tem uma sensação, é quase uma sensação de morte. Você acorda e não consegue se mexer, não consegue mexer o corpo de jeito nenhum. E ali a gente vai ficando nervoso, nervoso, nervoso e não consegue se mexer. É porque pode acontecer de dormir, fazer um desdobramento astral e acordar, ou seja, retornar à consciência sem ter voltado totalmente para o corpo. É como se tivesse desencaixado. Então a única maneira é você relaxar, dormir outra vez, para o corpo espiritual retornar de fato ao corpo material, ele encaixar, ele alinhar, para você acordar e retomar o comando desse corpo biológico. Eu acho que entre os tipos de mediunidade, talvez o que falte a gente dizer agora é sobre materialização. Aqui em São Paulo, no interior, tem uma médium chamada Adelarzil. Ela faz materialização no algodão. Ou seja, ela coloca um monte de algodão num tanque, molha esse algodão e começam a aparecer coisas nesse algodão. Há médiuns que têm essa capacidade de materializar objetos. E há médiuns que têm a capacidade de materializar espíritos. A materialização de espíritos, ela é feita quando o médium tem uma grande quantidade de plasma, de uma energia bem material que vai saindo do corpo do médium, parece um leite, uma coisa viscosa, uma energia densa, que vai saindo do corpo do médium e isso vai envolvendo o corpo de um espírito até esse espírito ficar bem visível, aparente. Aqui no Brasil, a materialização de espíritos, ela foi feita bastante por um médium chamado Peixotinho. Existe um livro chamado Dossiê Peixotinho. No YouTube também é possível procurar materialização de espíritos e ver que quando se materializa um espírito, dá para você bater fotos desse espírito. Tem um livro de uma médium francesa, se não me engano, chama-se No Mundo da Ilusão, alguma coisa assim, em que uma médium francesa conseguia materializar espíritos ao ponto de você conseguir conversar com eles e apertar a mão, abraçar esses espíritos de tal forma que eles eram materializados. Então, materialização de espíritos é um dom mediúnico.
e há a materialização de objetos. A médium que consegue materializar um objeto que está em algum outro lugar. Então, a própria Delarzil é o que ela faz. Por exemplo, vamos supor que alguém fez uma magia negra para o Alexandre Comino. Isso nunca acontece, quase nunca acontece. Quase ninguém se incomoda comigo. Vamos supor que alguém se incomodou, foi lá, acendeu umas velas, evocou alguma entidade esquisita do submundo, colocou alguns elementos e isso ficou firmado em algum lugar com determinações mágicas negativas para prejudicar o Alexandre Comino. Então, há médium que consegue materializar esses objetos. Isso chama-se materialização com transporte, ou seja, materializar aqueles elementos aqui, agora. Como isso é feito? Esses elementos se desmaterializam do lugar onde estão, eles são teletransportados para o lugar onde estamos e aqui esses objetos são materializados. Minha mãe carnal, trabalhou muito tempo com uma médium que incorporava caboclo urubatão. Eu não tenho mais o contato dessa médium, não tenho telefone, não tenho endereço, não tenho nada. E essa médium, ela materializava objetos de uma pessoa atrás da outra. Ela incorporava o caboclo urubatão e a pessoa, o consulente, parava na frente dessa médium, ele levantava um copo d'água e num espaço aberto, as coisas caíam no chão. Então caía pedaço de vela, caía roupa, camisa, cueca, calça, meia. Diz minha mãe de um momento que estava ossos, certa vez caiu um crânio. Então é uma coisa bem complicada, a materialização. Então isso é materialização com transporte. Aqui não é o transporte de espíritos. É o transporte de objetos de um lugar para outro lugar por meio da materialização. Então existem dons mediúnicos bem variados e bem diversos. Dons que a gente conhece, dons que são comuns e dons que não são tão comuns. O desdobramento astral, a viagem astral é comum a todas as pessoas. Além do desdobramento astral, que é quando o espírito vai para algum lugar, há o desdobramento mental, que é quando a mente é projetada. O teu espírito continua no mesmo lugar e o médium projeta a mente. Isso é algo semelhante à vidência, mas diferente da vidência, que as imagens se formam na mente, o desdobramento mental é o médium projetando a sua mente para algum lugar. É o que acontece muito na apometria. Eu não sou praticante de apometria, mas eu estudei um pouco de apometria o suficiente para entender mais ou menos quais são as técnicas utilizadas em apometria. Então, na apometria é muito comum as pessoas se sentarem e elas se desdobrarem para projetadas, elas se trabalharem. E eu vejo muitos relatos de apometria que são desdobramentos mentais. Porque o desdobramento astral é um desdobramento que o espírito sai do corpo e você não está mais presente nesse lugar. Você está presente apenas no outro lugar onde você se projetou. Então esse é o nosso terceiro bloco aqui da 8ª aula, falando sobre mediunidade. Muito obrigado.